Olá, bem-vindo ao Desaplaudido. Eu vou contar um relato para você. A Boca Santa. Dorinha, a senhora que me conta esse relato, me conta que essa história é dela mesmo, tá? E quando ela era muito jovem, que ela tinha mais ou menos uns 16 anos, ela morava no interior de Sergipe, no Nordeste. E nas primeiras saídas pro forró, onde ela ia com as irmãs para se divertir, ela começou a ficar de gracinha com o rapazinho lá do forró. E se engraçou até que nas primeiras brincadeirinhas ela chegou a engravidar desse rapaz. Ela fala que vem de uma família muito humilde e que eles eram muitos filhos, então sempre foi muito difícil as coisas dentro da casa deles, e os pais sempre falou para ela e para as irmãs que filha grávida eles não queriam, que não era para elas engravidar tão cedo. Então, ela que cresceu escutando isso, ao descobrir a gravidez, já acredito que mais ou menos no segundo, terceiro mês, por conta que não começou a descer a menstruação, ela ficou bastante preocupada e a única coisa que ela achou de solução foi fugir dali e ir embora. Ela queria ir embora antes que a barriga começasse a pegar tamanho, para não gerar mais discussão com os pais, e então estava decidida que queria fugir. E assim ela fez. Contou apenas para uma irmã dela que ela ia fugir, que ela ia embora e o motivo porque ela estava grávida, que seria aquela noite mesmo. Colocou as coisas dentro de uma mala, colocou no pau de arara e partiu. Foi embora para o interior de Minas Gerais. Ouro Preto. Ela fala que escolheu essa cidade porque ela escutava a mãe dela falando que tinha uma prima irmã lá, mas ela nunca tinha conhecido essa prima irmã da mãe dela. Mas ela falou, eu chego lá, eu me viro, eu sei que eu vou para Ouro Preto. E assim ela fez. Chegou lá nessa cidade, não conseguiu achar essa prima irmã, ela sabia que chamava Rosinha, mas aí procurou para um, procurou para outro e ninguém sabia dessa tal dessa Rosinha. Acabou que para ela não ficar jogada na rua, ela começou a trabalhar na casa de uma família que tinha dinheiro lá, na casa de uma família bem de vida. Mas basicamente numa escravização moderna, porque ela trabalhava 24 horas praticamente para aquela família, ela dormia ali, o que não tinha muito controle de horário, nem quanto tempo ela trabalhava. Ela só trabalhava, ela era responsável tanto pela comida, tanto pela limpeza, tanto pelo almoço e todos os afazeres domésticos. Com o se passar dos meses, a barriga dela começou a crescer. E foi onde a filha do patrão começou a pegar uma certa implicância com ela, porque ela falou que já tinha entrado ali grávida e não tinha contado isso pro patrão, pro pai dela, e que isso não se fazia. Então ela começou a fazer a vida da Dorinha um inferno, falando que quando essa criança nascesse que ela ia pra rua, que é pra ela já procurando algum lugar para ela morar, porque ali ela não ficava, ali ela não queria ficar escutando choro de criança não. Dorinha fala que ela começou a ficar desesperada e a cada mês que aquela gravidez foi passando, ela ia mais se desesperando, ficando mais nervosa e com mais dificuldade para trabalhar, né? Porque a barriga foi crescendo, mas o trabalho continuava a mesma coisa. Até que se passaram os 9 meses e a criança nasceu. No primeiro momento, os patrões acharam a criança bonitinho, era um pretinho bonitinho, ela fala, e que ele poderia ficar na casa. Mas a filha deles, que era a mais racista da história e a mais que já tinha implicância com ela, falava. Olha, pode fazer essa criança parar de chorar, porque eu não quero ficar escutando macaco chorando, não. Ela fala que ainda no puerpério ter escutado esse tipo de comentário dessa menina foi cortando o coração dela de olhar para o filho dela, que era um ser puro, não tinha culpa nenhuma de ter vindo ao mundo e ter que estar escutando esse tipo de comentário horrível. Como ela precisava ficar ali, ela escutou calada e continuou a trabalhar, a fazer as coisas, agora uma dupla jornada, né, como mãe e como empregada doméstica. Não durou muito tempo, coisa menos de um mês que o bebê já tinha nascido, ela veio a ser demitida. A implicância era muita e todo dia a filha chegava contando alguma coisa para os pais, falando, inventando que ela tinha deixado de fazer alguma coisa ou feito coisas demais. Ela fala que já chegou a menina colocar pimenta na comida que estava reservada para os pais para falar que foi ela que tinha colocado demais, ou às vezes colocando sal no café, esse tipo de coisa para implicar e para querer fazer que ela fosse mandada embora. Ela ainda fala que nunca revidou nenhum desses ataques porque ela tinha muito medo dessa menina e medo de ser mandada embora.
Até então ela estava ali com um bebê, um recém-nascido, e não queria ir para a rua. Mas não teve jeito. Com um mês que a criança já tinha nascido, ela foi chamada e ela ganhou a demissão, alegando que até tinha suportado ali aquele primeiro mês da criança, mas que não dava porque a criança chorava muito durante a noite e que eles não conseguiam dormir, que a filha reclamava muito, se queixava muito. Foi onde ela aceitou a demissão e foi pro quarto fazer a mala dela, desesperada, sem saber para onde ela poderia ir. E a filha, para debochar, falou: Tá vendo? Eu venci. Você foi mandado embora. O meu pai me ama e você é só uma escravinha. Foi onde a Dorinha olhou no fundo dos olhos dela e disse: Não se preocupe, você ainda vai ter muitos filhos macaco para te atormentar. A menina sorriu com deboche e ironia e esperou que ela fizesse as malas dela e ela acabou saindo da casa. Ao sair do trabalho, ela procurou abrigo numa igreja, onde posteriormente ela conseguiu um novo trabalho e continuar morando ali naquela cidade e criar, por fim, o filho dela. Mas ela revela aqui no relato que acompanhou, meio à distância, como foi o desenvolvimento dessa família. E ela conta que essa menina, a filha do patrão, chegou a ter 2 filhos, mas que essas 2 crianças, além de ter nascido com problema mental, ela não especifica aqui o que é, mas que eles tinham algum problema mental, que eles se comportavam como macacos. E virou um burburinho na cidade e todo mundo comentava que ninguém queria chegar perto dessas crianças. Que quando mulheres passavam perto, eles puxavam o cabelo das mulheres. Que quando alguém passava na porta da calçada, essas crianças ficavam atirando coisas nas pessoas. Inclusive, se você estava na feira da cidade comendo alguma coisa, um pastel, uma garapa, que se essa criança estava perto, ela invadia e tomava com a mão e te derrubava de toda aquela comida tentando roubar aquilo da pessoa. Completamente um comportamento animal. É, meus amigos, a mesma boca que te abençoa é a que te amaldiçoa. Muito cuidado com tudo que sai pelas nossas bocas, porque complicado, hein? Foi criar uma implicância com a menina que estava chegando lá de outro estado, né, precisando de trabalho, e acabou que teve 2 filhos aí dando trabalho pro resto da vida. Esse foi o nosso relato de hoje. Não esquece de deixar o seu like, verifica se também você está inscrito aqui. Eu vou deixar aqui no final mais 2 relatos super interessantes para você estar assistindo. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Um beijo e tchau!